no versículo 14. Desperta porque dorme. Tem muitos que estão dormindo, né? Nessa caminhada tem muitos que já não tem mais aquele amor, aquele primeiro amor, né? Eles estão como que dormindo, esqueceram, né? E nós vemos aqui uma coisa interessante que o apóstolo Paulo dá esse conselho, né? Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos. E nós vamos ver essa igreja aqui, vai demonstrar isso, né? A igreja que tinha um nome que vivia, mas que estava morta. Isso é terrível, né? A verdade prática é: somente o Espírito Santo pode reavivar a igreja e levantá-la a posicionar como agência por excelência do reino de Deus. Só o Espírito Santo que pode fazer isso na nossa vida, né? Nós vemos aquela passagem lá do Vale dos Ossos Secos, né? E o povo que se corrompia tinha. Lá na profecia de Ezequiel diz que eles estavam como ossos sequíssimos. Não tinha vida. Estava morto. No sentido espiritual, né? Morto para Deus. Deixou de confiar em Deus. Eles já não tinham mais convicção, não tinha mais aquele desejo de aproximar-se de Deus. E muitas vezes acontece isso conosco, né? Nós estamos vivendo uma época que o apóstolo Paulo define como tempos trabalhosos, né? Tempos difíceis. E tem aparecido muitas coisas, né? Hoje em dia tem muitas coisas que fazem nós afastar de Deus. Tem muitas opções, né? Tem muitas pessoas até que nem vai mais na igreja e fica em casa, né? Ontem mesmo o pastor Silvano estava comentando, né, sobre a evolução da tecnologia, né? Então, que nem eu tenho um site que nós estamos colocando as aulas da escola dominical, estamos colocando no site. Então eu estava comentando com o pastor Silvano que nós colocamos essa aula para aquelas pessoas que não vêm na escola dominical poder assistir depois a aula, né, da escola dominical e aprender. Mas só que nós estamos trocando as ideias, né, mas pode ser que as pessoas se acomodam, né, e aí não vem mesmo mais para a escola dominical, vai querer só assistir pela internet. Ele me deu uma boa notícia. Ele me deu uma boa notícia no carro. Ele me deu uma carona e falou: tá assim, parabéns aí, tudo bem. Só que na sequência eu falei: pode ser que estimule as pessoas a falar, agora já tem no site, não precisa nem mais. Porque a gente está atento a. Ainda tem dos dois lados, né? Do lado positivo, né? Quem não pode vir. Porque nós estamos colocando isso como um lado positivo, para a pessoa incentivar e ver que é bom a escola e querer estar aqui conosco. É muito bom, né? Aprender a palavra de Deus, né? Estar aqui, né? Aqui é melhor do que ver lá pela internet, mas aqui é o melhor, porque aqui você está participando aqui ao vivo, sentindo a presença de Deus, né? Se alegrando juntamente com os irmãos. É muito melhor do que pela internet, mas... Já tem a ceia pela internet. Interessante. Bom, isso faz tempo, quase 10 anos, né? Toma ceia virtual. A escola virtual. Exatamente. Já é uma coisa que... A mesma coisa do senhor, eu falei assim, não vou na igreja, mas eu oro em casa. Você ora, é obrigação nossa. Mas se você vem na igreja e ora junto com os irmãos, é outra história. É diferente, né? Porque você trouxe o carvãozinho que estava ali quase se apagando e colocou na fogueira novamente. É diferente, não tem comparação, né? Porque está sozinho você vai até o limite. Junto você tem força. Então, e devido a isso, a toda essa tecnologia que hoje está aí, na internet, tem tudo aí, e ainda que tenha tudo isso aí, nós vemos que a igreja, ela está morrendo. Porque deixou de participar, né, da comunhão com Deus. Quer dizer que tem muita coisa
tecnológica hoje, que vai fazendo com que nós vamos afastando de Deus. E nós precisamos aprender isso, que nós não podemos afastar de Deus. Nós vemos aquela passagem lá que fala do Vale dos Ossos Secos. O povo de Deus, ele tinha se afastado de Deus. E não tinha mais aquela comunhão, não tinha mais a alegria, não tinha mais o desejo de estar na presença de Deus. E estava como mortos. E mais do que mortos ainda, porque estavam os ossos sequíssimos. Quer dizer, estavam só os ossos sequíssimos, não tinha vida, não existia mais vida. Mas mesmo assim, ainda Deus amava aquele povo, né? Deus ainda estava de olho neles. Ele fala: poderão esses ossos reviver? Quer dizer, esse povo aí que morreu, que se esqueceu de mim, sabe que eles podem retornar de novo para mim? E nós vemos que Deus manda que Ezequias profetiza, né? E ele fala: eu vou soprar um espírito de vida neles. Preciso do Espírito de Deus, o Espírito de vida. O Espírito de Deus é o Espírito de vida. Preciso do Espírito de Deus soprar. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, um tempo muito difícil, em que tem muitas pessoas que estão dormindo e outras já estão mortas. Então nós precisamos ter conscientização disso na nossa vida. Será que nós estamos morrendo? Será que as tecnologias, as coisas que o mundo está oferecendo, será que não estão matando a nossa vida espiritual diante de Deus? Nós precisamos analisar isso na nossa vida. E não vamos deixar isso entrar na nossa vida, mas nós vamos deixar Deus entrar na nossa vida e o Espírito de Deus fazer uma mudança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus tem um amor tão grande que mesmo assim, quando nós estamos afastando dele, mas ele ainda está olhando para a nossa vida. E nós vemos tudo isso através dessas cartas que estamos estudando aqui. Que Deus, ele está com os olhos atentos, ele está vendo, ele está nos contemplando. Qual é a nossa posição de Deus? Eu tenho certeza que essa lição, todas essas lições aqui que nós estamos aprendendo esse trimestre, é uma obra de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem usado homens para escreverem essas lições aqui maravilhosas, que vai fazer bem a nossa alma, que vai nos despertar. E nós vemos aqui no textual, né? Desperta tu que dorme. Tem muitas pessoas que estão dormindo, estão se distanciando de Deus. E nós não estamos no tempo mais de distanciar de Deus, nós estamos no tempo de achegar a Deus. E a Bíblia diz: chegar a Deus e Ele chegará a vós. A presença de Deus tem que estar em nossa vida. Aqui na lição, na leitura em classe, nós estamos no capítulo 3 de Apocalipse, né? No versículo 1 ao 6, que vai falar sobre a igreja de Sardes. A anjo da igreja que está em Sardes escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes que vives e está morto. Interessante isso, né? A igreja de Sardes. E aqui está dizendo assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos. Jesus, ele não tem 7 Espíritos, mas ele tem o Espírito na sua totalidade, na sua plenitude. E nós vemos aqui que é interessante que os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. A igreja de Sardes tinha nome de que vivia e estava morta. Espiritualmente ela estava morta.
E nós vemos aqui uma coisa interessante, que ela cuidava da reputação. Ela cuidava da sua reputação. Porque aqui diz que tem nome que vive. Então ela cuidava da sua reputação. Tinha nome, era uma igreja. Não, esta é uma igreja que serve a Deus. Tem muita igreja por aí, né? Tem muitas igrejas por aí. E essa era uma delas que Jesus está dizendo: tu tem nome que vive, mas está morto. Está morto, que coisa triste, né? Está morto na presença de Deus, né? E nós também aplicamos isso à nossa vida, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, temos nome que vive, estamos vivos, mas nós estamos mortos. As nossas ações diante de Deus não estão coincidindo com a vontade de Deus. Temos nomes que vivem, mas estamos mortos. Que coisa terrível é estar morto na presença de Deus, né? Não tem coisa mais triste do que estar morto na presença de Deus. Versículo 2 diz: ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que ele estava praticando, Jesus está dizendo que não achou perfeita as obras dele. E tem muita gente assim, né? Tem nome que vive, mas as obras deles não são perfeitas. E é interessante que Jesus fala: eu sei, eu conheço as tuas obras. Ele sabe. Ele fala: diz o que tem o sete Espírito de Deus, quer dizer, aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus, aquele que está em todos os lugares, aonde quer que nós estejamos, Deus está ali. Ele fala: eu conheço as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece as nossas obras lá no nosso trabalho. Como é que é lá? Será que somos fiéis? Será que temos só nome de que vive e estamos mortos? Deus conhece as nossas atitudes lá na escola. Como é que tem sido? Lá na nossa casa, como é que tem sido? Com a nossa esposa, com os nossos filhos. Como é que tem sido lá? E Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Deus conhece. Ele está vendo. O salmista Davi falou: para onde eu fugirei da tua presença? Onde eu for, tu está lá. Deus está em todos os lugares. Como é que tem sido as nossas ações diante de Deus? Temos nome que vive e estamos mortos? Que nesta noite, que nesta manhã, o Espírito de Deus possa soprar em nossa vida. Um Espírito de vida. O Espírito ele nos dá vida. Se estamos dormindo ou estamos mortos, o Espírito de Deus pode soprar nesta manhã em nossas vidas. Porque o nosso desejo é que vivamos na presença de Deus. O nosso objetivo, nós estamos aqui nesta manhã porque nós temos um objetivo, que é de estar na presença de Deus. É de sermos melhor. Nós estamos aqui com o objetivo de ser melhor. Nós precisamos ser melhor do que ontem. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele dá um conselho aqui à igreja, né? Arrepende-te. O conselho de Deus. Se nós estamos vivendo dessa forma,
nós precisamos voltar atrás, arrepender-se, dar meia volta e voltar para Deus. Porque qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é Deus. Então, o que envolve em volta de nós não pode atingir a nossa vida espiritual, senão nós vamos morrer. E nós vamos morrendo aos poucos vamos morrendo. Cada dia você não morre de uma vez, mas cada dia você vai morrendo, porque hoje você fala, isso aqui não vai ter problema, eu vou fazer isso aqui. Amanhã você vai fazer outra coisa, quer dizer, você vai morrendo devagar. Você vai morrendo até que você vai estar morto completo. Para Deus, você não vai ter mais desejo de estar na casa de Deus, você não vai ter mais o desejo de estar na escola dominical, você não vai ter mais o desejo de aprender as coisas de Deus para colocar em prática em sua vida. Mas quando nós vivemos, nós temos o Espírito de Deus, nós temos vontade, nós temos desejo de estar na presença de Deus, de aprender as coisas de Deus para nós aplicar a nossa vida, para cada dia sermos melhor na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que temos recebido? O que temos ouvido? Temos ouvido tanta coisa boa, né? Faz bem a nossa alma. Eu fico pensando que muitas vezes tem uma festividade, nós já estamos com uma para acontecer, né? No dia 18, 19, 20, ali com as irmãs do círculo de oração. E é interessante, eu acho um trabalho muito bonito das irmãs, que elas fazem uma oração matutina, né? Uma oração matutina nesses dias. E é interessante que muitas pessoas nesse dia, porque é uma festa, aí vão a essa oração, ele se sente bem, sente a presença de Deus, e é até reavivado, né? Mas depois que passa essa festa, volta a morrer, volta a perder o desejo de orar, de buscar a presença de Deus, de aprender a palavra de Deus, para viver na presença de Deus. Mas nós temos que ter isso continuamente em nossa vida, porque se estamos vivos para Deus, nós temos que ter o prazer de estar na casa de Deus, de ler a Bíblia Sagrada, de aprender tudo que é de Deus para a nossa vida, né? Então nós vemos que não é só quando tem uma festa que nós devemos voltar para Deus, mas em todo o tempo nós precisamos estar na presença de Deus. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Interessante isso, né? A igreja de Sardes, ela estava morta, tinha a aparência de que vivia, era uma igreja, mas espiritualmente estava morta. Mas só que aqui nós vemos que está dizendo que tinha algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Tinha um pequeno grupo no meio. Poucas pessoas não se contaminaram. Os remanescentes não tinham contaminado. Tinha pessoas que estavam vivas lá, né? É como nós fôssemos olhar pela a igreja global, assim, nós vemos que muitas pessoas estão mortas. Então dentro da igreja tem nome de que vive, mas estão mortas. Mas nós vemos que tem um pequeno grupo, tem um grupo que estão vivos. E a igreja de Sardes era esta, que tinha algumas pessoas que tinham suas vestes brancas. Quer dizer, tinha uma santidade, estava na presença de Deus. Eles não tinham só o nome de que vivia, mas eles viviam para Deus. A sua vida era entregue para adoração a Deus, para louvor a Deus.
E nós vemos que eles tinha algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. É interessante porque muitas vezes acontece, eu fico observando que muitas vezes acontece tanta coisa dentro da igreja, tanto até escândalos dentro da igreja, né? Acontece coisas que você fala, puxa, mas como que isso pode acontecer dentro da igreja? E às vezes acontece. E Deus permite que isso aconteça. Agora veja bem, mas aqueles que estão vivos na presença de Deus, não se contamina as suas vestes. Mesmo que aconteça isso, mas ele sabe se manter na presença de Deus. Nada disso vai afetar a sua vida espiritual, porque tem um compromisso com Deus. Irmão Paulo, isso é um exemplo assim, de muitas pessoas, por causa disso, você fica pulando de igreja em igreja, né? E aí mostra que não é preciso. E pode permanecer firme na igreja de Cristo mesmo, né? Exatamente, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Um crente que é convertido, que vive para Deus, ele fala a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Verdade. Pode se contaminar alguém, você pode ver coisas tremendas, mas só que você sabe em que você tem crido. Você tem recebido a palavra da verdade, da vida. Você tem ela com você. Então nada vai fazer você afastar de Deus. O apóstolo Paulo fala, mas quem poderá nos separar do amor de Cristo, né? Quem poderá? Então nós precisamos conscientizar disso. Algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Interessante, né? Pessoas que não se contaminaram as suas vestes, quer dizer, andaram em santidade. E aqui Jesus está dizendo que comigo andarão de branco, porque eles vão continuar andando com Jesus em santidade, porque eles já estão andando em santidade aqui e vão continuar andando com Jesus em santidade. Vai continuar a santidade. Então ele fala comigo andarão de branco, porque são dignas disso, que anda com a vida íntegra diante de Deus. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Lá em Eclesiastes, parece que 9:8, né? Que fala, em todo tempo seja alvo do seu vestido e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo seja alvo. Nós precisamos andar em santidade na presença de Deus. E ele fala, eu conheço as tuas obras. Né? Precisa andar em santidade na presença de Deus. Ele fala, e comigo andarão de branco. É um símbolo da santidade, né? Andarão de branco porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aí. É o conselho de Deus para a nossa vida. Se nós estamos fazendo alguma coisa que está fazendo nós afastar de Deus, agora é uma hora de nós conscientizarmos que precisamos tomar uma direção, uma posição diante de Deus. O que temos feito até agora? Será que temos agido sinceramente na presença de Deus? Tem muitas pessoas que só vivem dentro da igreja, né, uma aparência, mas nós não podemos viver só dentro da igreja. Nós precisamos viver em todo lugar que nós for. Nós precisamos viver em todos os lugares que nós for, nós ser um exemplo, nós ter a luz de Cristo em nossa vida, para que todo aquele que olha, fala, não, esse é o nome de Deus. Esse tem uma vida diferente, ele age diferente. Verdade. Porque tem Deus na vida. Quem tem Deus na vida age diferente.
não age como as pessoas lá de fora agem, né? Nós vemos que as pessoas de lá agem de formas agressivas e sem conhecimento de Deus. Mas nós que temos o conhecimento de Deus, nós temos que dar um exemplo para aquelas pessoas que não têm, para ele ver que a nossa vida é diferente. Porque temos o Espírito de Deus conosco dirigindo a nossa vida. Graças a Deus. E a nossa vida tem que ser diferente. Nós vemos lá em Malaquias, né, que fala: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver uma diferença em nossa vida. Não podemos ser igual ao mundo, parecido, porque hoje a igreja está ficando muito parecida com o mundo. Está muito parecido. E nós estamos vendo que lá em Zacarias está falando: e outra vez vereis a diferença. Precisa haver uma diferença em nossa vida. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, ele fala: e não conformeis com esse mundo. Tem muitas pessoas se conformando. Mas aqueles que estão vivos, que não tem só a aparência de que vive, mas ele vive mesmo para Deus, ele não vai se misturar. Então nós precisamos conscientizar da palavra de Deus, do conselho de Deus para nós. Aqui nós vemos no final aqui no versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem muita pessoa que não ouve. Ele vem e escuta, mas escutar é diferente de ouvir. Agora ouvir você guarda, você fala: essa palavra é para mim, eu quero melhorar a minha vida, eu quero mudar essa situação na minha vida, eu não aceito viver dessa forma, porque eu vivo para Deus e preciso de uma mudança na minha vida. Nós precisamos nos conscientizar disso na nossa vida, nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Quem tem ouvido, ouça. Bem, irmão Paulo, estava falando de exemplo, de irmão ser exemplo, a gente ser exemplo, mas como diz Jesus na parábola do joio e do trigo lá, esse amigo, tem gente que tem a cara de trigo, mas está florando um joio, né? É verdade. É difícil. Dentro da igreja aí, você pega aquela pessoa como seu exemplo. Nossa, o irmão só que ele começa a florar um joio. O fruto dele está virando um joio. É difícil. Então, por isso que nós Tem muita gente com aparência de trigo, mas está se transformando em joio. É interessante porque essa igreja aqui de Sardes, aqui diz que ela tem uma aparência de viva, mas estava morta. E se nós for ver para a nossa igreja, levar para o nosso lado, nós vemos que nós estamos vivendo a mesma situação. Mas só que tem uma coisa interessante, porque essa igreja aqui, Deus estava olhando e ele viu que tinha algumas pessoas que estavam sendo fiel. No meio dessas, ele está dizendo: mas tem um grupo ali que são fiel. Então nós vemos que, e além disso, ainda que essa igreja estava morta, tinha aparência de que vivia, mas estava morta para Deus, mas ainda assim, Deus ainda estava dando uma chance para essa igreja. Ele falou: arrepende-te. Ele estava dando uma chance para ele se